namastê, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso espaço Caminho da Luz, na cidade de Limeira. O tema que nós escolhemos hoje para abordar com todos vocês é um tema bastante especial. Tem a ver com a operação dos seres extraterrestres em nosso mundo, em nosso planeta, né? Quem são os irmãos extraterrestres que operam, né, aqui no nosso planeta, e como é que a gente vai entender isso? Principalmente essa questão das interferências genéticas, da mudança de código genético que tanto se fala para a nova era, para a era da luz, né, operada por essas inteligências avançadas. Muitos falam pelo comando Astar. Então, eu sempre disse em congressos de ufologia, que eu frequento o congresso de ufologia acho que há mais de 40 anos, sabe? Encontros de ufologia, de ufólogos de todas as linhas. E eu sempre disse nesses congressos, esses congressos sempre foram divididos em ufólogos de linha materialista, ditos científicos, e ufólogos de linha mais esotérica, espiritualista, que envolve essas questões. E eu sempre fui uma pessoa que fiquei fazendo a ponte entre os dois lados, porque eu tinha o meu lado matemático, científico, físico, né, astronômico, e o meu lado também místico, esotérico, como médium, como sensitivo e tudo mais. Então eu sempre fiquei andando dos dois lados, né, da coisa. E eu sempre disse a todo mundo que o fenômeno UFO, a presença extraterrestre, jamais seria compreendida se você não compreender a espiritualidade. Se você não compreender vida após a morte, se você não compreender reencarnação, esses são subsídios primários para você entender a manifestação dessas inteligências mais avançadas. Não adianta você pegar um ufólogo e ir no Jô Soares, por exemplo, em qualquer programa de televisão, fazer aqueles debates eloquentes, né? Se você não abordar essa questão, porque as perguntas sempre vêm, são as mesmas. Por que os ETs não aparecem aqui em praça pública, então, para eu ver? Por que não dá contato para a humanidade? Por que não desce? Essa é a pergunta crucial. E aí nós teríamos que fazer, para responder essa pergunta, por que eles não descem, eu teria que responder essa seguinte pergunta primeiro: por que os mortos não aparecem? Em massa. Porque os mortos não interferem em massa em nosso mundo. Precisa receder. Para mudar a ordem planetária, para mudar a ordem da sociedade nossa. É só os mortos começarem a materializar. Na semana passada nós tínhamos uma palestra aqui sobre materialização de espíritos. E era uma constante. Para eles materializarem não é difícil, é fácil. É só eles quererem. Você está entendendo? Da mesma forma, sai aquele debate religioso, né? Por que Jesus também não materializa? Vem resolver, vem conversar com a humanidade. Então existe um porquê não isto acontecer. É como se a Terra ela tivesse dentro de um programa especial para o plano físico da matéria, onde as almas que estão aqui encarnadas e reencarnadas, elas têm um plano cósmico de experimentação. E dentro deste plano cósmico de experimentação, não é permitido a interferência superior, nesta forma como a gente gostaria. Ok? Então prestem bem atenção. Da mesma forma que os espíritos não podem materializar e quebrar essa ordem evolutiva da espécie humana, os ETs também não podem materializar ou descer com suas naves em praça pública. Pelo mesmo motivo que Jesus não pode materializar e mostrar sua presença planetária e dar os seus conselhos para a humanidade. Ou seja, provando a existência de vida fora da matéria, de vida em outras dimensões, em outra realidade. Então nós vamos entender a ação dos espíritos em nossas vidas da mesma forma que nós vamos entender a ação dos ETs em nossas vidas. Então veja bem, da mesma forma que o plano espiritual atua no dia a dia, né, em nossas vidas, os espíritos guias, os irmãos de luz, eles atuam trabalhando e operando a partir do plano astral, no plano invisível, estando ao nosso lado, mas invisível a nossa percepção, porque nós não temos uma percepção extrasensorial ativa,
né? A maior parte do planeta não tem. Raros são aqueles que são videntes, que estão percebendo essa outra dimensão ao nosso redor. Então, da mesma forma que essas inteligências estão agindo em nossas vidas, mas de uma forma sutil, os extraterrestres também o fazem dentro desta mesma ótica. Então, jamais num debate ufológico, descobridor, este fenômeno UFO vai ser compreendido pela humanidade se não for compreendido antes essa espiritualidade, a vida após a morte dos seres humanos. Toda essa inteligência, toda a superioridade do nosso planeta no plano invisível que atua no plano físico. Ok? Então eu vou dar um breve resumo para que nós possamos entender a ação desses seres extraterrestres. Vamos falar da interferência genética, que é, né, um específico dessas inteligências a serviço do comando astral, a serviço do comando da luz, para operar em nosso mundo, para preparar uma nova era, uma nova civilização, um novo estágio para essa civilização. Ok? Muito bem. Então, nós temos que entender, quem quiser conhecer o meu trabalho a fundo, deve começar por uma coleção de DVDs ou o livro chamado Projeto Terra. Ok? Então, esse Projeto Terra, nós vamos estar discutindo, tá, exatamente essa questão de que a vida na Terra, a vida na superfície física do planeta Terra, ela não tem absolutamente nada de natural. Ok? Então, se nós entendemos o seguinte, é um outro paradigma que nós vamos ter que mudar, né? Porque se você fala em mudanças genéticas, mudanças da civilização, mudança no código genético, sempre vem aquela ideia da teoria de Darwin, né? A evolução da espécie humana só acontece naturalmente através de fenômenos de mutação e tudo mais, patati patatá. Isso se não existisse vida após a morte, se não existisse uma inteligência em outros planos. Se tudo fosse do jeito que os cientistas hoje atualmente acreditam que são, tudo um acaso. Acontece um acaso. A vida na Terra aconteceu por um mero acaso. Meras condições ambientais e biológicas estruturais, a vida se manifestou. E foi evoluindo ao longo dos bilhões de anos. Por acaso. Mas nós não compartilhamos desta teoria darwinista. Nós não compartilhamos dela. Por quê? Porque nós somos partidários de um novo conceito na física quântica, que é a teoria, essa teoria da evolução das espécies, né? Então, a teoria da evolução das espécies, que é a teoria de Charles Darwin, mostra que os primeiros organismos, há bilhões de anos atrás, começaram os primeiros micro-organismos nos oceanos, e esses micro-organismos foram evoluindo, né, através de adaptabilidade da espécie em questões geográficas, em questões ambientais, e através da mutação natural, veja bem, da mutação natural, através de elementos naturais que causariam a mutação, ou seja, a mudança do código genético de algumas espécies, gerando todas essas variedades de espécies que hoje são sobreviventes, como os grandes dinossauros, répteis gigantes e tudo mais, que foram extintos ao longo do tempo por vários fenômenos. Então, a ponto, depois de bilhões de anos, chegar um organismo, que é o ser humano, por exemplo, poder abrigar um cérebro evoluído para poder abrigar uma inteligência. Ou seja, essa visão científica é uma visão de que não existe vida após a morte, não existe uma consciência fora da matéria, existe apenas uma consciência como resultado de uma evolução de um organismo biológico chamado cérebro. Ok? Muito bem. Essa teoria é chamada teoria ascendente na biologia, porque ele vem evoluindo numa forma de ascensão até chegar a organismos mais complexos. Agora, nós da física quântica e espiritualidade, né,
Você está entendendo? Que estão propondo a existência da consciência como algo que existe fora da matéria, que ela não depende da matéria, nem depende do organismo biológico para existir. Nós estamos debatendo uma teoria que é uma teoria descendente na biologia. Que, na verdade, postula exatamente isso. A consciência ela é anterior à matéria. Ou seja, significa que antes de existir qualquer organismo biológico, existia uma consciência. A consciência, ou essa inteligência, esse estado inteligente que nós temos, de raciocinar, de amar, de sentir, não é algo que depende de um organismo biológico para existir. Então nós dizemos que muito antes de existir qualquer micro-organismo, qualquer sistema organizado, biológico, existia essa consciência de inteligência fora disso. E nós pleiteamos que todo o processo evolutivo de organismos biológicos ocorre sobre a supervisão e a intenção dessa inteligência. Ou seja, deixou de ser natural. Essa manifestação biológica na Terra, ela não é uma manifestação natural, é uma manifestação programada por uma inteligência que existe fora da matéria, fora do plano físico convencional. Então aí, nós vamos pleitear a existência, né, de outras dimensões. Ou seja, de outras dimensões da realidade onde essa consciência pode existir, independente da matéria, dessa matéria física, planetária. Ok? Então, a partir disso, de uma forma científica, nós lançamos a ideia, né, do plano espiritual, que já é tão discutido há tantos séculos, né? Mas a ciência tem que usar essas linguagens todas para... Ok? Então, resumindo, quem assistiu o filme Nosso Lar? Então, quem assistiu o filme Nosso Lar vai ter que, né, que a vida tem uma sociedade totalmente organizada, cidades, todo mundo funcionando com corpos estruturais, com a matéria sutil, existindo e funcionando fora dessa realidade física aqui. Ou seja, essa realidade física vai ser mais um nível de experimentação que a alma vai vivenciar ao longo de sua jornada cósmica. Então aí, dentro desse modelo, muito antes dessa ideia, né, nós lançamos um livro e nós lançamos uma teoria chamada Projeto Terra. O Projeto Terra tende a discutir exatamente isso, né? Tende a discutir exatamente essa questão, que nós colocamos a Terra, a superfície do planeta Terra, como um projeto cósmico. O planeta Terra, ele foi escolhido pelos mentores maiores, pelas inteligências que operam fora do plano físico, em determinado momento, para abrigar formas de vida biológica. Tá? Porque é importante que vocês entendam o seguinte: no nosso universo, como existem essas outras dimensões, e quem assistiu o meu trabalho sobre física quântica e espiritualidade, onde a gente equaciona essa ideia da estrutura da matéria no plano espiritual, né? Então nós podemos imaginar que existe um multi-universo. Um universo que a gente conhece de planetas, estrelas e galáxias, feito dessa matéria densa, com essa densidade, e uma outra matéria mais sutil, que envolve esta matéria convencional, e que também está distribuída pelo universo, e pode formar estruturas apenas nessa dimensão. Então, isso significa o seguinte, que nós temos mundos, nós temos planetas
onde as condições ambientais aqui jamais suportaria vida biológica. Jamais suportaria vida biológica. No entanto, na sua estrutura etérica, na sua estrutura astral, a matéria que envolve, ela abrigaria perfeitamente cidades astrais. E a vida como a gente conhece no plano espiritual. E o plano físico, por exemplo, o planeta Vênus, por exemplo. Vou falar, o planeta Vênus não há condições de forma de vida, é muito maluco. E o planeta Marte também, não há condições de vida na superfície, está estéril. Mas isso não significa que na estrutura astral destes mundos não possam abrigar uma comunidade astral como o nosso lar, uma cidade, uma comunidade de espíritos. Ok? E da mesma forma, eu quero que vocês entendam que podem existir mundos com as duas características, como no caso da Terra. No caso da Terra, é um planeta que, além de abrigar um orbe etérico, também abriga formas de vida no plano biológico, no plano físico da matéria. Então nós temos toda uma estrutura de vida aqui, e nós podemos imaginar uma faixa vibratória onde nós temos uma estrutura de comando que comanda toda a experiência planetária. Só que essa estrutura de comando, ela comanda não só a experiência dos homens, dos seres humanos aqui na Terra, mas ela comanda também toda a experiência do reino animal, vegetal e mineral aqui, tá? Então todas as formas de vida que existem no planeta são formas de vidas que estão sob o comando e implantação dessas inteligências. Então, cada forma de vida que existe nesse mundo, ela é importante por existir. Ela tem a sua importância. Ok? E por isso que nós chamamos de Projeto Terra. O Projeto Terra é um grande projeto planetário que foi iniciado há bilhões de anos atrás com a implantação das primeiras formas de vida na superfície. Uma implantação, não é uma coisa ao acaso. Até o planeta foi mexido, a estrutura geológica do planeta foi preparada para que em determinados momentos a órbita do planeta foi deslocada para posições específicas, a Lua foi colocada no lugar certo, tudo por engenharia sideral para que houvesse condições realmente estruturadas para abrigar formas de vida biológica. Isso se chama engenharia sideral. Esses engenheiros que operam nessas dimensões, eles têm tecnologias tão avançadas, capazes de criar mundos. Deslocar planetas de posição, mundos, colocar naquela zona que a gente chama de zonas habitáveis. Sabe, zonas habitáveis? Porque toda estrela que tem um sistema solar, né, a coisa funciona mais ou menos assim. Nós temos um planeta, um Sol, uma estrela, e tem os planetas orbitando. Existe uma distância, né, entre a estrela que nós chamamos de zona habitável. Sabe? Por quê? Se você se aproximar muito, fica muito quente. A superfície do planeta fica tão quente que não dá para ter forma de vida. E se você ficar muito longe do Sol, você também vai congelar. E congelado você também não consegue ter formas de vida. Então você tem uma zona onde a temperatura de um planeta vai ficar, onde a água vai ficar no estado líquido. A gente chama isso. E aí é possível então desenvolver todos esses organismos biológicos que nós estamos acostumados a ver aqui em nosso país tropical, nessas zonas nossas temperadas. Mas você vê que quando chega na Antártida, né, quando chega nos polos, que o clima vai ao extremo, as formas de vida já diminuem bastante, né? Você não vai ver vegetação, você vai ver floresta, você não vai ver nada lá. Porque as condições ambientais já não suportam isso. Ok? Muito bem. Então, os engenheiros siderais sabem disso e, se for preciso, eles arrastam planetas para essa zona. Tá? Vamos supor, tem um planeta, umas boas condições, ele arrasta o planeta para essa zona estável, deixa a temperatura se estabilizar e, quando está tudo certo, ele vai implantando, vai colocando as coisas lá. Vai trazendo as formas de vida, implantando, sabe, vai deixando as coisas evoluírem, mas tudo sob uma supervisão maior, não acontece ao acaso. E outra, essa estrela escolhida também, ela tem que ser uma estrela, não pode ser qualquer estrela que você vê no céu.
Que as estrelas que você tem no céu aí, elas são complicadas. Se forem estrelas jovens e tal, elas são estrelas variáveis intrínsecas, ou estrelas ainda que não são jovens, não estabilizaram o seu campo. Então é o seguinte, imagine uma estrela que hoje ela está mandando uma radiação para o espaço, quantidade de luz e calor. Aí no mês seguinte ela dobra. Sabe, ela fica variando. Então, pô, não há zona habitável que aguente, né? A sua zona habitável, ela começa a fazer assim, né? Ela começa a oscilar. E aí você não suportaria. É você imaginar a Terra receber 100% a mais de calor do Sol, de luz do Sol, de uma hora para outra. Né? Detona o nosso mundo aqui, não tem como. Então a estrela precisa ser estável, bem estabilizada. Então todos esses fatores têm que ser escolhidos pelos engenheiros siderais para botar um planeta habitável na superfície física. Tá? É mais ou menos assim. Já os planos astrais, eles não necessitam tanto dessas condições. Uma informação interessante também, da mesma forma que existem planetas com essa estrutura e o plano astral, existem planetas, olha que louco, que não são constituídos de matéria densa. Toda a estrutura é só matéria astral. Aí esse planeta é totalmente invisível aos telescópios, totalmente invisível, da mesma forma que vocês não enxergam a cidade do nosso lar, não vê as cidades astrais, não vê os espíritos, vocês não vão enxergar o planeta inteiro. Certo? Mas ali é um planeta que possivelmente pode ser construído formas de vida astral, comunidades astrais operarem naquele lugar, naquela região. Tá? E existem muitos mundos assim. Ou seja, nós temos que ter a consciência que a vida em planos físicos e materiais, elas são totalmente artificiais. Elas são construídas por essas inteligências implantadas por um objetivo. Então, vamos imaginar o seguinte. Na nossa concepção do Projeto Terra, as almas que estão aqui, os espíritos que estão aqui, nenhum foram gerados aqui. Eles não são criados em planos físicos da matéria. Todos nós existimos neste universo desde... Nós somos eternos, como diz o nosso espírito, nossa consciência. Nós apenas fomos nos dividindo e manifestando cada vez mais em planos densos do universo. Até que o plano astral, por exemplo, é um plano considerado muito denso. Sabe? No nosso caso, que a gente dividiu para efeito de estudo em 4 níveis. Então nós chamamos de umbral, esse plano mais denso. E a superfície da Terra também é chamada de umbral. Eu já vou explicar por quê. Aqui o penumbral. Aqui o plano da luz e aqui o dos ascensionados. Então veja bem, grupos de almas chegam trazidos de outros orbes e são instalados nas cidades astrais. Toda essa estrutura, esses projetos siderais transportam essas almas, deslocam pelo espaço, tem todo esse conhecimento de navegação estelar. E este organismo biológico que está aqui, chamado homem, que na verdade é uma roupa biológica, para que a alma específica, uma alma específica utilize esse corpo, é aí que vem a pergunta. Quem preparou este corpo? Para que estas almas específicas viessem encarnar ou reencarnar nesses corpos. Então veja bem, é uma operação muito complexa, que depende de muito planejamento. A primeira coisa, eu preciso ver se esse ambiente planetário suporta um organismo biológico projetado para uma alma ou uma consciência se manifestar nele e usá-lo para uma experiência planetária. Então esse corpo precisa ser todo projetado, todo calculado. E quem faz isso? A resposta mais burra que vocês poderiam me dar é essa: Deus. E foi Deus que fez isso. Essa é a resposta dos ignorantes. Os ignorantes usam essa palavra para explicar tudo, né? Deus fez. Não, porque Deus... Mas isso não explica nada. Você dar o nome
a uma coisa, não significa que você conhece o processo todo, você sabe como é que foi feita a coisa. Isso é jogar para a chamada crendice. Isso não resolve, isso é uma resposta burra, eu chamo. É uma resposta crente, mas que não explica nada, você não tem sabedoria nessa palavra, nenhuma. Quero saber como é que funciona o negócio a fundo mesmo, né? Você vai ver que não é tão Deus assim, do jeito que você imagina, não. São pessoas muito parecidas conosco que resolvem essas paradas mais comuns, assim. Então, na verdade, este pessoal que está aqui, ó, no comando planetário, eles são inteligências muito avançadas. Eles operam no universo, no cosmos. Esses comandos planetários, eles reúnem inteligências cósmicas, galácticas. E para nós, eles podem ser chamados de ETs. Porque são seres que não são oriundos de uma evolução planetária até. Eles são de outras esferas que vieram construir e preparar o mundo. E depois, olha, presta atenção, a horda humana, ela já sempre povoou a galáxia. Sempre povoou, sempre teve experiências pela galáxia. Mas na Terra, neste planeta específico, só há 40 mil anos. E a vida biológica na Terra já tem mais de 1 bilhão de anos. Vocês podem notar, os répteis gigantes, que é a época do gigantismo, dos dinossauros, que a gente chama do Jurássico e o Cretáceo, né? Por isso que tem aquele filme do Spielberg, Jurassic Park, né? Porque o período Jurássico, né, é o período intermediário, que tem 3 períodos, né? O Jurássico fica no meio, né? Tem o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. 3 grandes períodos geológicos. E esses períodos geológicos são períodos de 200, 300 milhões de anos de duração cada período. E desde o Jurássico, né, os dinossauros começaram a evoluir, os répteis gigantes. No Triássico, lá atrás, os seres são bem primitivão ainda, mas quando entra o Jurássico há uma explosão de vida. Né? Os répteis saem dos oceanos, aquela coisa toda, vem uma evolução muito grande. E aí, com mais de 300 milhões de anos, aí chega o final do Jurássico e entra o período Cretáceo. Os répteis gigantes dominam até chegar no final do Cretáceo, onde existe uma grande catástrofe planetária, segundo os cientistas, que extingue totalmente esses répteis gigantes. E isso foi há 60 milhões de anos atrás. Então eu quero que vocês entendam que nenhum homem humano andou ao lado de dinossauro na Terra. O ser humano vai aparecer, esses filminhos babacas na televisão de homem no meio de dinossauros, é bobagem. Porque o homem não tinha a mínima capacidade de sobreviver num ambiente ecológico daquele. Os répteis gigantes, os Velociraptor, matavam o ser humano em minutos. Não sobrava um ser humano para contar a história. O ser humano não era adaptável, não tinha capacidade de se adaptar num ambiente daquele, numa floresta daquela. De jeito nenhum, era muito hostil para o ser humano. Então o ser humano não podia, e os engenheiros siderais sabiam, não vão misturar o ser humano no meio ecológico, num ecossistema desse. Não vai sobreviver uma semana. Né? Vocês estão me entendendo? Então por isso, depois que todas essas fases planetárias passaram, grandes experiências evolucionárias foram realizadas durante milhões de anos, somente nos últimos 40 mil anos que o plano astral superior resolve usar o planeta Terra para uma experiência da horda humana, trazer seres humanos para cá. Para isto, preste atenção, foi necessário importar de outros mundos corpos biológicos adaptáveis a essa alma que vai usar esse corpo. E muitos desses corpos foram trazidos para cá de fora, mas tiveram que ser feitos nesses corpos algumas modificações para adaptar ao ecossistema daqui, respirar esse tipo de oxigênio, esse tipo de atmosfera, esse tipo de pressão, esse tipo de condição, e ele entrar no ecossistema. Ele tem que comer as coisas que estão aqui, tá? Beber a água, sabe? Ele tem que entrar nesse ecossistema. Aqueles mais primitivos, né? Tal. Então,
Esses engenheiros aqui, esses caras que estão aqui, é que projetaram esses corpos específicos e começaram a criar as primeiras comunidades astrais humanas, porque as dévicas sempre existiu. É isso que vocês entendem. O homem, ele veio entrando aqui. Aqui no espiritual da Terra, sempre existiu o espiritual dos gatos, dos cachorros, dos animais. Sempre teve o astral desses seres, que são seres milenares aqui na Terra. Aí nós tivemos que pedir autorização para o comando que já existia aqui, para nós trazermos o homem aqui. E aí foram criados, primeiramente, uma estrutura no plano astral, cidades, trazidas essas almas e preparar as primeiras encarnações humanas aqui na superfície deste mundo. Então eu quero que vocês entendam que toda modificação genética, toda modificação estrutural para trazer o primeiro homem foi feito por inteligências extraterrestres. E usem a inteligência. Todos os homens que vieram para cá vieram de onde? De fora da Terra. Ou melhor, de fora desta dimensão física. Então isso significa que de alguma forma nós também somos extraterrestres. Nós temos que chegar à conclusão que se nós não entendemos o nosso mundo por este ângulo aqui, se a gente quiser ir pela evolução darwinista e pela ciência convencional que está aí, você não vai entender nada. A ciência está estagnada. A física está estagnada. Não há grandes descobertas na física. Não existe grandes descobertas na física. Da época da física quântica, aquele salto que a física quântica deu e aquele salto que a teoria da realidade deu. Ó, dos 100 anos se passaram e nada de novo foi feito. Ou seja, que realmente fosse revolucionário como essas duas grandes conceitos. Não tem. E é engraçado que no passado era um cara sozinho que fazia uma revolução. O Einstein. Certo? Eu descobri. Era um neguinho. Hoje, se não tiver 500 trabalhando numa teoria, não sai. É igual computação, né? Você acha que é um cara que inventa chip, que inventa computador? Hoje tem 500 neguinhos, 2.000 negros trabalhando lá na Microsoft para fazer na Intel para fazer um chip, para aperfeiçoar um chip. Uma coisa. Não é mais produto de um único indivíduo. Eu descobri. Eu sou o gênio da ciência. Não tem mais, acabou isso. Porque até um certo ponto o cérebro individual ele pode chegar. Mas a partir dali tem que existir um grande salto quântico na consciência para haver uma evolução. E quando ele der esse salto quântico para fazer essa evolução, ele descobre o quê? Ele descobre tudo isso aqui. Ele descobre o si mesmo. E a ciência passa a deixar de ser como ela sempre foi até agora. E é o que está prestes a acontecer nesse mundo. Esse mundo vai acontecer uma grande mudança. É uma mudança total em paradigmas. E nós temos que estar preparados para isso. Nós não podemos mais associar a nossa vida a essa coisa construída por nós aqui. Nós temos que nos preparar para um grande salto, uma grande mudança profunda. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Se todo este corpo biológico foi projetado para que a alma usasse, eu pergunto, o que você tem a ver com ele? Você está usando um corpo agora aqui, mas você não sabe como ele funciona, não sabe nada sobre ele, nem controle sobre ele você não tem. Você é um usuário. Da mesma forma que você vai agora lá e compra um computador. Olha que legal, liga. O dia que dá um defeito, você joga no porque você não sabe como é que funciona aquele treco. O meu professor de computação ele tinha uma definição da Unicamp, ele tinha uma definição muito interessante para computador. Uma máquina criada por gênios para idiotas operarem. A mesma definição eu dou ao nosso corpo. O nosso corpo biológico e físico é uma máquina criada por gênios para idiotas operarem. E nós somos os idiotas que estamos usando aqui esse corpo. E você não sabe nada sobre ele, você não sabe nada como ele funciona. Basta você imaginar esse corpo na Idade Média, né? Certo? Os negros usando esse corpo na Idade Média. Ninguém entendia nada, nem sabia o que tinha, o que era coração, o que era rim, o que era fígado. Certo?
Você vê, as primeiras pesquisas médicas ocidentais de dissecação, tal, pá. Quem gostava de fazer muito isso era o Leonardo da Vinci, né? Sabiam disso? Leonardo da Vinci, ele adorava comprar cadáver, ele lá comprava cadáver. Olha, ele gostava de comprava cadáver lá, né, dos pobres, indigentes, e levava lá no laboratório e começava a cortar o negro. Cortava, e pintava, e desenhava, porque ele era muito bom desenhista. Então, um dos primeiros manuais, assim, anatômicos, foi feito pelo Leonardo da Vinci. Você acredita? Ele desenhava músculo, toda a fibra muscular, tudo. Ele era um gênio para fazer isso aí. E ele passava noites e noites e noites à luz de vela cortando cadáver. Vê que tétrico, né? Sozinho. Fazia essas coisas. Era muito louco, cara. O Leonardo da Vinci não era uma pessoa deste mundo. Ele não era. Era uma alma que entra muito inteligente, muito avançada, que se mistura aquele povo lá que nada sabe. Então ele faz uma diferença dentro do contexto. Bom, então é isto que eu quero que vocês entendam. Então nós estamos usando um corpo que nós, mesmo que estamos usando ele, não temos controle sobre ele, nós não sabemos nada sobre ele. E como você pode falar que ele é seu? É meu este corpo. Aí, quando chega um ETzinho vindo não sei da onde, abduz, leva esse corpo para dentro da nave e começa a pegar amostra de um e amostra daquele, amostra dessa, e não quer papo com o cara. E pega o neguinho, põe lá de novo e vai embora. Nossa, ETs são do mal, são gente do demônio, patati patatá. Na verdade, você não sabe quem são esses caras, na verdade. Eles são essa turma das engenharia genética aqui, responsável por este corpo. Eles não são responsáveis pela alma. Eles são os engenheiros genéticos que trabalham e projetaram e estruturaram esses corpos. Então eles sempre ficam na manutenção. Eles precisam pegar de tempos em tempos, eles descem mesmo, abduzem, pega toda a mão, leva nos laboratórios dele para ver se está tudo em ordem, tudo certinho, e programando, a partir desses dados, ele vai programar uma mudança estrutural para novas fases futuras que virão. E eles precisam programar essas estruturas biológicas de tal maneira também que eles não possam ser atacados profundamente por vírus, bactérias, senão estaria todo mundo morto aqui. É a história da peste negra na Europa, né? Eu pergunto, como é que a peste negra foi extinta? Por que ela não dizimou a civilização como um todo? Lá ninguém conhecia nada sobre micróbios, sobre bactérias, sobre vírus. E não tinham capacidade para controlar epidemias de massa. Se não houvesse uma interferência externa, a humanidade estaria extinta faz muito tempo. Então tem que vir forças externas e controlar essas pestes. Dar um jeito de vacinar o ser humano ocultamente, para que muitas começem a sobreviver daquele karma planetário, daquele karma da humanidade. Porque na verdade essas pestes, essas doenças, elas se manifestaram em certas épocas, mas sempre estiveram sob o controle dessas inteligências externas, porque fazia parte do karma da civilização, o karma da humanidade. Que o ser humano, a alma, vamos dizer assim, encarnada nesses corpos, não era flor que se cheirasse. Certo, a alma era alma de gente muito trevosa, espíritos muito densos, vamos chamar gente muito ruim mesmo, em estágio de experimentação no plano da matéria. É só olhar a história, nós sabemos que isso é verdade. E podem olhar para o seu próprio umbigo. É isso que eu estou falando para vocês. Que quando vocês olham para o passado, vê toda aquela carnificina, você tem que olhar para o próprio umbigo. Pô, era eu que estava lá fazendo aquelas merda lá. É eu que estava tacando pedra em Jesus. Na adúltera, tá. Você está entendendo? Nós, de alguma forma, nós estamos vivenciando no planeta uma experiência de guerra, conflito, ódio. Nós matávamos, nós odiávamos, nós amávamos intensamente. Entende? Então, agora, quem cuida do espírito
Ó, quem cuida do espírito, da alma, aí é outro grupo. São os mentores que vai cuidar da sua reencarnação, aquilo, tudo que você viu no nosso lar. Tudo aquilo que você viu no nosso lar, quem vai cuidar da tua consciência, você vai ter um mentor que vai te explicar. Mas também do plano astral tem uma turma especializada em cuidar dos corpos, mas dos corpos espirituais. Porque o próprio corpo espiritual é uma estrutura biogenética também, feito de matéria astral, que também fica doente, sente dor, fica desequilibrado. E vocês viram muito bem isso no filme, que precisa entrar no hospital, tratar com outra tecnologia, com outros princípios médicos, com outra metodologia, para reequilibrar e estruturar aquele corpo espiritual. Então, aí vamos trabalhar essa consciência. Aí tem os mestres, vamos trabalhar a consciência. Você vai lembrar de encarnações passadas, você vai entender o que você é neste mundo, e você vai chegar a recordar da sua primeira encarnação na Terra, da sua chegada, vinda de um lugar distante para viver uma experiência neste mundo. Então, eu quero que vocês entendam que existem duas equipes muito importantes. Uma equipe foi o plano, esse comando, falou: ó, você vai cuidar dos corpos, você vai manter tudo isso para que a alma possa viver uma experiência. Então, essas raças específicas de ETs, de seres extraterrestres, elas têm uma capacidade tecnológica tão avançada, muito avançada, para trabalhar toda a genética do corpo biológico. Tá? E o duro que é uma raça específica. Essa é uma raça específica que trabalham na forma genética. O comando sideral, o comando astral convida, fala: vocês são os responsáveis, né, por essa parte. Outra raça de ET, vocês são responsáveis por essa parte. Outra, vocês são responsáveis por essa parte. E o engraçado é que os responsáveis pela nossa biologia humana não são seres humanos. São os pequenos dessa altura, tem uns ETzinhos de 1,20 m de altura. Eles são os grandes engenheiros genéticos e alguns de 2,5 m de altura. Então eles trabalham juntos para manter e produzir o equilíbrio da espécie humana no campo biológico. Ok? Então eles sabem tudo sobre genética humana. Então eles desenham no astral, primeiro eles projetam lá o tipo de organismo que eles querem que se manifeste no plano físico. Vocês se lembram que eu fiz uma palestra específica sobre síndrome de Down? Onde eu disse especificamente, eu coloquei especificamente para vocês, que a síndrome de Down é uma síndrome projetada nas estrelas. Não é um acidente nosso, não é uma doença, não é um problema. Simplesmente porque existe um grupo de almas que tiveram que se misturar com a Terra, ele veio de um lugar específico, e eles não podiam se adaptar nesse nosso corpo comum, eles não dava certo. Não era compatível. Então os engenheiros siderais criaram um projeto de uma mudança genética específica para que esta alma se adaptasse a esse corpo específico. Então, esses espíritos que estão num corpo da síndrome de Down, eles não são espíritos assim como nós. Eles são de uma ordem diferente, de estágios diferentes de evolução. Você vê que eles são muito diferentes da gente. Eles são muito diferentes no coração, no amor, na bondade e tal. São completamente diferentes. Eles não têm maldade. É muito difícil achar um cara que tem maldade. Ele não tem essa maldade, essa coisa que nós temos. Eles vêm de uma outra ordem evolutiva. E se misturaram na Terra. E para se misturar na Terra, os engenheiros siderais tiveram que preparar o corpo específico para ele. Não são muitos espíritos, por isso que a quantidade de mutação, né, do gene, né, do cromossomo, né, há uma trissomia, né, um cromossomo a mais, né, no 21, né, no cromossomo 21, há uma trissomia ali, e essa trissomia causa toda essa mudança de característica específica do mongoloide, como se diz, né, popularmente, né?
Muito bem. Então, isso significa que existe uma equipe de seres aqui na luz, dos ascensiones e aqui, que constantemente monitora a estrutura genética dos corpos. Aqui embaixo. Tá? Faz mudanças, prepara. Se tem uma nova alma, tem que vir e adaptar, eles fazem adaptações. Então, eles têm todo um programa genético. Tá? Muito bem. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, que esses seres, isso que a ufologia vai falar agora, tem ETzinhos greys, tem os reptilianos, tem os pleiadianos, tem isso. Esses seres não estão chegando aqui agora. Eles não estão invadindo a Terra. Vem aqui comer criancinha, fazer híbrido, pegar uma ET, transar com a mulher da Terra para ter ETzinho híbrido, como se eles precisassem fazer isso. Né? Como se eles não pudessem fazer isso de uma outra forma em laboratório. Eles não precisam pegar um homem, levar para o dentro do escovador, fazer transar lá, caeteia, para fazer nascer um híbrido, homem-ET. Todo mundo sabe que qualquer laboratório aqui a gente faz isso aqui, né? Vai, pega em vida, pega só o sêmen, pega só, a gente vai lá, pum, já bicho, sai o negócio de novo lá, né? Faz clona, isso com a nossa primitividade tecnológica. Agora você imagina o que raças hiper mega avançadas em estrutura e conhecimento não faz, não precisa de nós para fazer isso. Você está entendendo? Não precisa. Então, muitas dessas histórias contadas por aí, algumas podem ter ser verdades. Tem o caso no Brasil, o caso do Vilas Boas, né? Nos primeiros casos de sexo com ET. Né? Foi muito famoso no Brasil e tal. Se as pessoas já não acreditavam em ET, agora sexo com ET piora a situação, né? No meio ufológico, é uma coisa complicada. Né? Você falar que viu ET, foi abduzido por já é uma coisa, agora que eu transei com uma ET, pô, já aí o bicho pega. É muito pejorativo no meio. Você vai no Jô Soares e fala transei com ET, pô. Né? Uma puta tesona gostosa, 2,5 metros de altura, é difícil até escalar a mulher. Entendeu? Então, complicado, porque você vê a participação especial aqui, né? É que a câmera não pega, a câmera não pega, mas olha, gente, vocês também estão, toda hora passa uns 3, 4 gatos correndo aqui, blá, 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 no meu pé, passa correndo, mas blá, blá. A farra que eles ficam fazendo aqui. A hora que passar, eu vou catar aqui, você vai ver. Então, uma das questões fundamentais que nessa palestra a gente precisa esclarecer é que as pessoas chegam para mim e falam: ai, Laércio, mas olha, estão mudando o código genético para DNA. Eu falei: isso não é novidade nenhuma, já estão fazendo isso com a Terra é Terra. Né? Há 40 mil anos atrás já estão fazendo mudança genética. A síndrome de Down é uma mudança dos caras, eles estão mudando, programando isso aí constantemente. Agora, o que está acontecendo, sim, é o que o titio Lalá vai falar agora. Ação moderna dos ETs. Os ETs estão preparando o novo passo, a nova humanidade, a nova era. Mas isso não significa que são ETs que estão chegando agora fazendo isso, hein? São os mesmos, só que devido ao momento planetário, ao estágio da civilização, uma nova ordem planetária começa a ser implantada. Então, é isso que nós vamos discutir. Essa história de dar até nome, né? Ai, mudança de DNA para RNA, para não sei o que, esquece isso. Esquece essa visão biológica que o homem tem. Porque, na verdade, né, nós sabemos que o ser humano conhece muito pouco dos cromossomos, não sabe o que eles fazem. Se você pegou o genoma humano, os caras demoraram tanto tempo para fazer o genoma humano, né? Toda a genética, distribuição dos genes ao longo de todo o mapeamento humano. Nós não sabemos nem 1/1000 do que cada gene que ele faz naquele lugar lá. Não sabemos. Vai demorar muito para saber. Agora, esses caras sabem tudo. Cada um, onde ele mexer, o que vai dar? Se tirar um daqui e pôr do outro lado lá, o que vai dar? Os caras sabem tudo. Muito bem. Existe, aí que tá. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. O que vem a ser a nova era? Ou a era da luz? O
que os ETs vão fazer para que o homem entre na era da luz? Para que o planeta Terra entre na era da luz. Tem 3 tipos de ações simples e específicas e claras na cabeça de cada um que eu posso colocar para vocês aqui. Primeira, você mudar a alma que vai descer. Aí vai descer um burro do idiota, de um cheio de karma, um daqueles espíritos, né? Para vir aqui encher mais o nosso saco ainda, né? Você muda a alma que encarna. A encarnar. Ou seja, traz espíritos de luz para encarnar entre nós. Então esses espíritos vão fazer toda a diferença. Só que a gente chama de crianças índio, criança cristal, essas crianças diferentes que estão nascendo. No entanto, se essas almas descerem nas mesmas condições que nós estamos, nas trevas, não vai adiantar nada. Eu pergunto, o que é que mantém o nosso cérebro nas trevas? Faça a seguinte pergunta para você mesmo: por que eu não vejo espíritos? 1. Por que eu não ouço espíritos? Por quê? Quem que disse que eu não posso ver nem ouvir? Quem que projetou essas trevas? Os engenheiros, esses caras. O nosso cérebro não tem capacidade para ser vidente. Alguns que eles modificam, até antes de encarnar, de preparar a encarnação do cara, que Deus já desde criança já nasce vidente. Mas aí é um projeto já preparado. Então significa o seguinte, que está na mão desses caras a mudança genética num daqueles genes, que a hora que ele mudar aquele gene, o cara vai nascer vidente. Vocês estão entendendo? Mas só quem sabe fazer isso, quem tem a fórmula na mão. Então a segunda opção é mudança genética. E é uma mudança genética mesmo, tá? E essa mudança genética colocaria, vou até colocar um termo bem esotérico, o homem na luz. O que é colocar na luz? Fazer ele começar a ver, interagir. Porque imagina um cientista cético pra cacete, não acredita em vida após a morte, não acredita em espírito, não acredita em ET, não acredita em erra nenhuma. De repente vem o ET, abre a cabeça dele, no dia seguinte ele começa a ver tudo. Começa a ver espírito, vê ET, vê a mãe dele que morreu, vê o avô dele que morreu, e conversa, o avô dele. Ou de 2 uma, ele tem um ataque e morre. Ou na hora que ele voltar para a universidade para dar aula, ele vai repensar 2 vezes toda a bobagem que ele está falando para os alunos. Concorda comigo? Então tudo depende do que? De uma abertura. Então, cientista sem abertura não é nada. É uma criança, sem criatividade nenhuma. Certo? E esse tipo de abertura está nas mãos dessas grandes inteligências. Então essa é a nova era da luz. Essas coisas precisam ser alteradas. Essa mudança genética causaria na nova geração, que viria, às vezes não é nem agora, não é eu chegar agora e fazer uma mudança genética em você. Porque aí os ETs falam para mim o seguinte: no seu caso você já está com gene velho. Nós teríamos que fazer uma abertura artificial. Eles fazem, eles chegam aí com equipamento, parafuso aqui, bota. Amanhã você já vira vidente, está vendo? Mas eu falo, qual a diferença de um vidente natural? Por que o Chico Xavier nasceu desde criança natural, vendo e falando com o espírito normalmente? E a maioria das crianças não fazem isso. Então, isto é um projeto genético especial, onde no cérebro existe uma abertura específica para que haja uma sensibilidade com o plano astral, uma conexão direta. E isso faz toda a diferença.
A ciência e os paradigmas da ciência mudam completamente. Ok? Então, uma mudança genética causando a abertura de percepção extrasensorial. Como é que é? Assim? É, né? Ou é assim, né? É C. Mas que coisa, não. Tá certo agora? Abertura da percepção extrafísica. Vamos colocar assim, Por isso que eu falo, quando nós assistimos aquele filme Nosso Lar, nós temos um exemplo muito típico. Vocês lembram que quando no filme tem detalhes que as pessoas não prestam atenção no filme, que eu estou vendo do outro lado, eu presto muita atenção. Vocês viram que quando o André Luiz foi visitar a família dele, ele entrou na casa dele para visitar a família, não tinha aquele filho dele, totalmente cético, metido a cientista? Não, porque e a irmã dele não falando até de vida após a morte, aquela coisa, não, isso é tudo bobagem, porque o negócio é ciência isso aí é uma grande bobagem, vida após a morte não existe. Então ele achava que como intelectual, como estudante de medicina, ele sabia que tudo aqui, o resto espiritual era bobagem. Mas nesse meio inteirinho tinha a empregada da casa. Lembra da empregada, aquela senhora negra que tinha lá? Aquela senhora negra, desde que o André Luiz entrou, ela já estava vendo. Seu André, como é que o seu vai, o senhor tá bom? E a hora que ele foi embora, despediu dele. Agora eu pergunto, quem é que estava nas trevas e quem estava na luz dentro daquela casa? Quem? Na luz, só a empregada. Aqueles metidos intelectual, que depois ia crescer, ia para uma universidade, ia para um cargo eletivo e tudo mais, passa a ser o mais idiota da espécie humana, com título de doutor. Isso que é o pior. Vai encher o saco, vai influenciar a civilização de uma forma totalmente errada e distorcida. E a pobre daquela empregada, que via tudo, estava numa outra dimensão da realidade, continuava sendo a empregada doméstica. Porque o que a gente valoriza nesse plano físico, nesse planeta de trevas? Valoriza as trevas. A luz não é valorizada. Né? Se a luz fosse valorizada, Chico Xavier seria um rei. Né? Seria um master. Aí. Então, estas questões que precisam ser alteradas. Você mudar a alma, trazer uma alma muito inteligente com essa abertura. Então esse cara vai fazer diferença. Ele vai mudar a ciência, ele vai mudar todas as questões, vai discutir, vai conferenciar, vai palestrar e vai convencer as pessoas de uma nova era. E um terceiro ponto, esse que é o chave da questão. Deixa eu colocar até para cá. Tá? Terceiro ponto é uma interferência direta. Ok. Ou seja, isso eles prometem pra gente. Eles dizem o seguinte, que quando o nosso planeta começar a entrar numa fase que eles chamam de intersecção entre se você ler um livro famoso do Fritjof Capra chamado Ponto de Mutação, ele vai discutir exatamente isso. Ele não sabe como nem porquê, ele não aventa essas questões que estão falando aqui agora. Mas a humanidade, ela vem num sentido, com certos valores, com certos paradigmas. Okay? Que é essa paradigma da não existência de vida após a morte, a ciência é a doutora de todo o conhecimento humano, ela dirige a humanidade, todos os valores, todos os pensamentos. E a religião não tem vez nada disso. Então, mas, porém, contudo, essa civilização chegaria num ponto crucial
do seu desenvolvimento. E a partir deste ponto, algo muito grave vai acontecer e vai mudar totalmente a direção dessa civilização. Isso vai mudar os valores, os paradigmas, vai mudar a ciência, vai mudar a sociedade, vai mudar o planeta como um todo. Vocês vão conhecer o planeta Terra em 2 etapas, antes disso e depois disso. Mas ele não diz o que é esse ponto de mutação. Ele só coloca que algo tem que acontecer. Algo vai acontecer. Ou um desastre ecológico, ou uma guerra nuclear sem precedentes, ou uma interferência cósmica superior. Entendeu? Mas pode acontecer as 3 coisas ao mesmo tempo. Pode acontecer tudo ao mesmo tempo. Um desastre de nossa civilização, causado pelo karma da civilização, gerado pelo nosso próprio karma ao longo da história, que é o karma planetário. E, a partir deste ponto, ocorrer uma interferência direta. Porque a partir deste momento, a lei do karma estaria sendo extinta na Terra. Essa lei pela qual o plano astral projetou a descida das almas humanas, resgatando o karma de vidas anteriores e totalmente nas trevas. Ou seja, os ETs não podem fazer mudanças genéticas para tornar um ser vidente, todo mundo vidente de uma hora para outra. Mas, a partir deste ponto, os ETs poderiam, na nova geração que vier, fazer 2 modificações profundas na raça humana. Primeira, abertura genética. 2, selecionar as almas que vai descer. E isso vai fazer toda a diferença. Aí é exatamente a nova era, a separação do joio e do trigo. Ou seja, o planeta Terra não terá mais um nível chamado umbral. Todos os espíritos umbralinos seriam transmigrados da Terra para outros projetos pela galáxia. Esse plano de umbral que vocês viram no nosso lar, que os espíritos drogado vai lá, e bêbado que morre vai lá, e tudo vai lá, você está entendendo? Tudo que é de ruim morre, fica naquela dimensão. Então essa dimensão seria eliminada. E não existiria mais a chamada lei do karma, porque quando você está na luz, a sua ação no planeta vai ser diferente. É isso que eu estou falando, o planeta muda. Ou seja, o materialismo não será mais o foco, da civilização, os valores espirituais serão centrados. Devido à comunicação constante e diária com o plano invisível, a sua ação no planeta Terra não vai ser a mesma. Você não vai montar um banco, sabe? A tua escola vai ser completamente diferente da escola de hoje. O que você vai ensinar para as crianças? Você está me entendendo? Então, esta é uma mudança que ela acontece em vários níveis da estrutura. Não é só o DNA, mudou o DNA, está resolvido o problema. Isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então é muito importante que nós possamos compreender que para que ocorra uma grande transformação no planeta Terra, e este é o momento crucial, esse é o momento crítico que está se aproximando dessa civilização. Olha, este momento está se aproximando. Qual é a data? É 22/2/2012? Pode esquecer, vocês vão se frustrar se esperar essa data. Este momento não tem no nosso calendário aqui. Este momento é decidido pelo alto e pode ser decidido a qualquer momento. É um complô de inteligências. São inteligências que se reúnem para decidir quando e como isso vai ser feito. Sabe que isso vai ser feito, já está projetado. Agora, o quando exatamente... Inclusive, Jesus tem uma frase muito séria quando as pessoas perguntavam para Jesus quando que seria o juízo final, quando que é esse momento. Jesus falava, ninguém sabe o dia nem a hora. Por que ele falava que ninguém sabe o dia nem a hora? É muito simples, porque naquela época que Jesus vivia, não estava decidido ainda quando e que dia e que hora que isso ia ser feito. Só sabia que ia ser feito. Você está entendendo? Porque os seres humanos e a ordem humana não é uma ciência exata.
Nós estamos trabalhando com inteligência, consciência, e tudo isso vai sendo maleável. Pode demorar mais tempo para se resolver tal problema, mas vão resolver esse problema. O karma da civilização precisa acontecer, isso, tal. Isso é tudo manipulável. Então você não tem uma ciência de que há 2 mil anos atrás, não, no dia 3 de dezembro de 2012 vai acontecer isso. Não pode. Vocês estão me entendendo? Não tem essa definição. Os conclaves acontecem nas estrelas de tempos em tempos, e aí se decide exatamente qual é o momento adequado para se fazer esse tipo de transição planetária, né? Olha lá, falei que tinha uns bichinhos correndo aqui, ó. Agora, catei um. Catei a minha menina aqui. Essa aqui é a Xanguinha, Xang, né? Ela é mãe dos gatinhos, ela é pequititica assim, mas já tem 1 ano e pouquinho de idade. Essa aqui também foi uma que foi tratada na madeirinha aqui, na Chuquinha. Jogaram ela pequititica, ela com a irmã dela. E esse aqui já é filho dela, você quer ver? Pra você ver a diferença? Daqui, ó, Chau. Ó. Esse pretinho de coleira amarela, que é maior do que ela já, é filho dela. Né, meninos? Cadê a mamãe? Vai pro chão. Né? Então, veja bem, não dá para entender ET estudando disco voador só. Tá? O extraterrestre, ele está inserido dentro de um contexto muito grandioso em nosso planeta. E é esse contexto que eu coloco bem claro, de uma forma bem devagarzinha, no chamado Projeto Terra, que tem 8 DVDs a coleção. Então tudo acontece neste mundo físico a partir de decisões no plano espiritual. Quando nós falamos que existe um governo oculto nesse planeta, esse governo oculto está lá em cima. Não vem com essas teorias de conspiração babaca, porque lá tem um governo oculto na Terra, os Illuminati, os não sei quem, que governam. Não governa nada. Eles não mandam em nada. Se qualquer uma de suas ações estiver em desacordo com o plano espiritual, o cara tem um ataque cardíaco, no dia seguinte desaparece e é trazido e levado para cima. Não existe poder aqui. Os homens na superfície do planeta não têm esse tipo de poder que vocês imaginam. Só material, só para trabalhar nesse jogo nosso aqui. Esse jogo kármico, né? Esse livre-arbítrio que nós temos dentro desse jogo kármico. Então o homem tem um livre-arbítrio para trabalhar aqui. Mas eles não conseguem sair das estrelas, não conseguem ir para a Lua, não conseguem ir para Marte. Ele não consegue estar preso nessas condições físicas e kármicas. Ele não vai sair. E o universo está todo fervilhando de vida. E ainda o homem achando que está sozinho na Terra, no universo, né? Fazendo essa pergunta babaca. Ai, será que eu estou sozinho? Não tem vida fora da Terra. Está nessa ignorância profunda, nessas trevas profundas. Não consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor, ao seu lado invisível, que está populado, cheio, né? Não consegue ver a sua mãe ao seu lado que morreu. E achando que sabe das coisas. É isso que me deixava muito triste na universidade, sabe? Aqueles cientistas metidos a sabichão, com um ego desse tamanho, que geralmente cientista tem esse puta ego, ele acha que sabe tudo, ninguém sabe mais que ele. No fim você percebe que eles não sabem nada. Estão 1000 anos atrasados. Aí o velhinho da esquina ali, que é o médium da esquina, está muito mais na luz do que esses caras. Que não tiram a bunda de seu laboratório para fazer uma investigação séria sobre esses temas, sobre esses assuntos. Mesmo na época que o Chico Xavier fazia as grandes materializações de espíritos, as sessões de materializações profundas, né? O cientista não tirava a bunda para ir lá fazer uma investigação séria. Sabe? E a meia dúzia de jornalista não é cientista? Você acha que jornalista é cientista? Jornalista pode relatar o caso e quando coloca a opinião dele, tá feita merda, né? Porque jornalista acha que sabe de tudo também, tem o direito de falar sobre tudo, discursar sobre tudo, né? E ser especialista em todos os assuntos. E jornalista não é, né? Fez um curso de jornalismo, não sabe nem o que é ciência. Não sabe nem o que é uma pesquisa científica, não tem essa noção. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando você lê uma revista, quando você lê uma informação, quando um jornalista assina lá embaixo uma opinião, né? Não é a opinião de um especialista.
E às vezes, cara, eu vejo, os caras chegam assim, né? Vão fazer uma matéria sobre ufologia. Vai lá, pesquisa ufólogo. Depois ele vai lá no Unicamp, vai não sei onde, pesquisar um físico, um astrônomo. Bicho, o astrônomo nunca fez uma pesquisa ufológica, nunca saiu do laboratório, nunca fez nada. A única coisa que ele sabe é aquela visão do mundo dele. Ele não tem, ele vai dar opinião sobre ufologia. Como? Ele não sabe nada de ufologia. É óbvio que a opinião dele sobre você ele vai ser uma besteira. Ele vai abrir a boca e só vai falar bobagem. Porque não entende nada sobre o assunto. Eu jamais, né? Eu jamais faria isso. Né? Não adianta, eu vou conversar com quem estudou, com quem pesquisou. Não adianta porque o cara é doutor da Unicamp, cientista, físico, esse cara não sabe nada de ufologia, cara. Nunca pesquisou nada. Não vai servir para o nosso debate. Né? Então, voltando, dando um fechamento em nosso trabalho, nosso tema, nossas ideias aqui de hoje é o seguinte: está sim ocorrendo uma grande preparação no plano espiritual para uma mudança planetária. Existem no plano astral cidades astrais totalmente vazias. Meus amigos me levaram para dar uma volta nessa cidade. Falaram, bom, está tudo vazio, isso aqui está tudo vazio, uma hora ou outra vai encher. Ele falava para mim. Isso significa que algo muito prático vai acontecer planetariamente para poder encher essas cidades de uma vez. Que quando você tem desencarnes em massa, você tem que ter locais para levar essa turma em massa já preparado. Há muito tempo atrás, há mais ou menos uns 30 anos atrás, o umbral da Terra está sendo evacuado. Isso pouca gente sabe. O que é sendo evacuado? Já está sendo transmigrado para outros mundos. Você pensa que essa operação vai todo mundo junto? Não, já está sendo. Como a próxima etapa na Terra, esses espíritos umbralinos não têm vez para encarnar aqui, eles já estão sendo agora transportados para outros mundos na galáxia, onde eles vão continuar o seu processo kármico, suas reencarnações em planetas kármicos. Porque o planeta Terra vai entrar numa fase que não vai ser possível mais, né? O encarne de almas com níveis kármicos muito elevados. Tem que ser espíritos mais na luz. Né? Pera aqui, deixa eu pegar isso aqui. Ah, ele correu. Não deu um recado. Eu preciso mostrar para vocês o nosso gato especial aqui também. Ele passou correndo aqui, não deu para pegar ele. Eu vou mostrar para vocês. É a nossa mais nova aquisição aqui. Nova aquisição porque jogaram no meu portão uns 4 meses atrás. Um gatinho mirradinho, triste, magrelinho. Né, filho? Vem aqui com o papai. Não. Ele tá brincando, você não consegue. Vai buscar ele lá, vai. Pois ela Heredita. Um gatinho mirradinho, magrinho, sabe? Agora, depois de 4, 5 meses que a gente pegou ele, cuidou dele, tratou dele, ninguém queria ele, sabe? Ninguém queria ele, tadinho. Oferecemos para todo mundo para adotar, ninguém queria. Agora todo mundo que vem aqui quer levar ele embora. Agora também não leva. Não leva. Que a gente vai pegando amor, não consegue mais dar ele embora para ninguém. É igual essa gatinha deu 3 gatinhos aqui também, não foi embora, não demos para ninguém, ficou aqui. Que a gente vai cuidando deles, fica com a gente pega o amor, né? A gente não consegue. Deixa, Arielle, pode deixar. Deixa ele aí. Deixa, depois outro dia eu mostro ele. Hã? Aonde? Mas tem um S. Não tem? Eu perguntei para vocês. Podia falar sim, eu estou conversando, pô. Vocês não podem deixar eu cometer esses erros graves de português.
É duro que a gente pergunta e ninguém sabe, né? Dá um branco na hora. Só quem é professor, né? Que está acostumado a escrever, né? Bom, então, para a gente encerrar nosso papo aqui, nossas ideias, nós devemos ter perfeita consciência de que o nosso mundo está prestes a sofrer grandes mudanças. E uma dessas mudanças é a preparação de um novo corpo biológico para novas almas que irão penetrar nesses corpos com maior nível de abertura. E essa abertura, ela virá acompanhada também de um corpo muito mais forte biologicamente. Significa que não será suscetível a doenças, a muitas dessas doenças que nós vivenciamos, que são doenças kármicas, né? Como o período não será mais kármico, então nós também teremos um novo corpo mais resistente a doenças, e esses corpos poderão durar muito mais tempo. E num período da nova era, depois que adentrar essas transformações, tiver 100, 200, 300 anos passado tudo isso, nós não teremos mais crianças nesse planeta. Tá? Porque criança, no fundo, né, é um saco, né? Porque, aquele período de criança você não é nada, você não apita nada, você não fala nada, você só fica na cola do pai, o pai tem que estudar tudo de novo, é um saco, vai pro colégio de novo, reencarna, tem que fazer tudo, sabe? Pô, aí quando o espírito acorda, se ele encarna acordado de suas vidas anteriores, de sua inteligência anterior, até lembrando do que fez no plano astral, né? Ele não é uma criança mais. Então, até os corpos, biologicamente falando, serão adultos. Eu entrarei num corpo adulto, biologicamente produzido num laboratório, produzido de uma determinada maneira, que não precisa mais dessas relações sexuais e afetivas, não precisa de família para existir aqui. Família também vai deixar de existir. Família é um processo kármico, né? Essa interação que os homens têm aqui de afetiva, tal, é tudo um processo kármico, né? Que é mais encrenca do que qualquer felicidade, né? Os relacionamentos. Então a nova era lá na frente será muito, muito, muito diferente de tudo aquilo que nós estamos vivenciando nesta civilização, onde os valores serão completamente diferentes, que os paradigmas serão totalmente novos, e é exatamente isso que vai acontecer. Neste ponto, tudo vai mudar. Dá uma lida nesse livro, esse livro é antigo, esse livro tem uns 30 anos já. Você vai ver a inteligência desse cara. Tem um filme desse livro aí. O filme é o seguinte, são 3 indivíduos. É um economista, um físico e um filósofo. Eles se reúnem para conversar sobre o mundo, sobre a vida, sobre os destinos da civilização. E eles vão debatendo. Sabe? E vão chegando a essa conclusão. Que nós estamos caminhando, inevitavelmente, para um ponto que eles chamam de um abismo. É um abismo. Dali tem que sair uma nova civilização. Ou a civilização vai à extinção. Não tem como. É um processo ecológico, é um problema, né? E tudo mais. É isso aí, então. Então nós temos que ter consciência que as inteligências extrafísicas e aquilo que a gente chama de ETs são e serão os responsáveis por essas mudanças. Ok? Então é isso. Namastê, muita paz a todos. E até aí um próximo encontro. Muita paz.